Um curso de amor. Áudio 22. Capítulo 19. Unicidade e dualidade. Não houve má intenção na criação do corpo como um instrumento de aprendizado. E, como um instrumento de aprendizado, foi criado perfeitamente. O problema está naquilo que tu, em teu esquecimento, fizeste do corpo. Apenas por acreditar que tu eras o corpo, surgiram ideias de glorificar o corpo. Glorificar um instrumento de aprendizado não faz sentido algum. Ainda assim, ao criar o instrumento perfeito com o qual poderias experimentar a separação, todos os problemas desse tipo foram previstos e, ao mesmo tempo, instrumentos corretivos foram criados. Tu não poderias experimentar a separação plenamente sem um senso de ser alguém separado, e não poderias experimentar nada plenamente sem teu livre-arbítrio. Um ser separado, dotado de livre-arbítrio, operando em um mundo externo, assim como um ser espiritual desejando a experiência da separação, naturalmente levariam a uma situação onde existiria todo o espectro de experiências disponíveis para um ser separado. O complexo conjunto de critérios necessários para criar um mundo de separação foi, no instante da criação, previsto e suprido em uma forma consistente com as leis da criação. Embora este mundo tenha sido criado com amor, assim como toda a criação, ele também foi criado para prover a experiência desejada. Assim nasceu o medo, pois um ser separado é um ser amedrontado, por sua própria natureza. Como poderia ser diferente? Tu, que te cansaste dessa experiência, regozija-te, pois podes escolher uma nova experiência. Teu livre-arbítrio não foi tirado de ti, e o poder da criação tampouco te abandonou. Dentro das próprias leis da criação, repousa a solução. A solução repousa na transformação, e é por isso que tu ainda és necessário aqui. Por trás do mundo ilusório que fizeste para glorificar o ser separado, repousa o mundo que foi criado para o teu aprendizado, e que por isso existe em verdade. Não é, de forma alguma, o único mundo, mas ainda assim é o céu, pois o céu deve estar onde tu estás. Uma escolha feita com plenitude de coração, de abandonar todas as ideias de glorificar o ser separado e de permitir que o mundo seja o que é, começará a transformação. Isso requer a primeira unificação, a unificação de mente e coração, após a qual a unificação com Deus retorna naturalmente à tua consciência, pois essa unificação te retorna ao Cristo em ti e à única mente unida com Deus, que nunca deixaste. Então, o poder da criação retorna a ti para ajudar a todos os seres separados a lembrar-se da união. Embora tudo isso possa soar como ficção científica para ti, reconhece que aceitas muitas coisas em todas as áreas de tua vida, desde a religião até a própria ciência, que soam como ficção. No entanto, não se espera de ti que acredites em tudo que te digo apenas por fé. A experiência é necessária para que mudes tuas crenças e nelas deposites tua fé com segurança. O primeiro passo para levar-te a uma experiência de outro tipo é a tua disposição para aceitar que estás aqui para aprender e que teu corpo pode proporcionar-te os meios para isso. A graça que te salva é que mesmo um ser separado anseia por união e conhecimento do seu Criador. Assim, juntamente com esse anseio, um meio foi suprido para satisfazê-lo, e, em sua satisfação, está o fim da separação. Eu fui parte desse meio, mas apenas parte. A satisfação pode ser encontrada em todos e em cada um de teus irmãos e irmãs, pois, em cada um, o Cristo está disponível para ser visto e experimentado, assim como estava em mim. É em teus relacionamentos santos que a união pode ser encontrada e experimentada, e, portanto, são eles que alimentam teu desejo de união com tudo e com todos, assim como teu desejo de conhecer teu Criador. No entanto,
Para que esse anseio seja satisfeito, deve ser puro, livre de medo e de julgamento e buscado com plenitude de coração. Não são os meios que te faltam, mas o desejo pleno de coração. Permite-me falar brevemente do papel que desempenhei, para que assim possas compreender melhor o papel que te espera. Vim para dar cumprimento às Escrituras. Tudo o que isso significa, na realidade, é que certa comunidade foi levada a esperar minha vida. Eles me aguardavam com expectativa e, por isso, encontraram em mim o que esperavam encontrar. O que meus irmãos e minhas irmãs viram em mim me permitiu ser quem eu era, mesmo enquanto na forma humana. Digo-te verdadeiramente que, se tu pudesses agora ver qualquer de teus irmãos e irmãs como me viam aqueles que aguardavam meu nascimento, eles também se lembrariam de quem são. Essa é a função que te peço que aceites, para que possas oferecer a outros aquilo que me foi oferecido. Cada um de teus irmãos e irmãs é tão santo e tão amado por Deus quanto eu. Acaso não podes testemunhar que eles são os amados de Deus, assim como testemunharam por mim há muito tempo? Tu ainda não tens sido capaz de fazer isso, pois tens desejado o especialismo para ti mesmo e alguns outros, em vez de desejar que todos sejam amados. Mas agora, talvez, estejas pronto. O ser separado não pode reaprender a unidade, exceto através da união. Aqui, a união é alcançada em relacionamento. Ver teus irmãos e tuas irmãs como aqueles que outrora viram a mim é o caminho para alcançar o relacionamento da mais elevada ordem e reaprender comunhão, a linguagem do coração. É por isso que te foi pedido que experimentes o espírito de teus irmãos e irmãs, em vez de apenas relacionar-te com seus corpos, como sempre fizeste. Eu não fui visto como um corpo por aqueles que acreditavam em mim, embora eu tivesse um corpo para me ajudar a aprender, assim como tu o tens. Meu testemunho comprovou tua chegada, assim como as Escrituras atestaram a minha. Embora algumas de minhas palavras tenham sido distorcidas ou mal interpretadas, ainda podes revisitá-las e verás que isso é assim. Eu não me proclamei superior ou diferente dos outros, mas chamei cada um de vós de irmão e irmã, e vos recordei do amor de nosso Pai e de nossa união com Ele. No entanto, tua crença em teus irmãos e irmãs nunca será total sem a reunião da mente e coração, que produz o estado de plenitude de coração. Esse estado não foi alcançado de forma permanente por todos aqueles que acreditavam em mim, e a perfeição não é exigida de ti. De fato, como pode ser visto claramente nos registros que te foram deixados, os apóstolos não alcançaram esse estado durante minha vida, pois me viam como diferente e buscavam em mim o poder. Somente depois de minha ressurreição, o Espírito Santo desceu sobre eles e lhes revelou o seu próprio poder, ao unir mente e coração com crença. Eles, então, se reuniram comigo ao unir-se com Cristo. Por isso, deves aprender a ver a ti mesmo como vês teus irmãos e irmãs e a depositar tua crença não em diferenças, mas em igualdade. Para atingir isso, existe ainda uma outra camada para a unificação do pensamento, e isso traz à luz outra razão para nossa confiança no coração. O pensamento, tal como o conheces, constitui um aspecto da dualidade. Não pode ser de outro modo em teu estado separado. Deves pensar em termos de eu e eles, morte e vida, bem e mal. Isso é pensamento. O pensamento se expressa em palavras, e as palavras separam. É apenas ao combinar mente e coração, com o foco colocado em permitir que o coração seja o guia, que o amor pode combinar-se com o pensamento, de uma maneira que permita realmente transcender o pensamento tal como o conheces. Essa transcendência é uma função da plenitude de coração. Essa é, em essência, a razão pela qual os grandes pensadores não foram capazes de decifrar o enigma, o mistério divino.
e pela qual chegam à conclusão de que Deus é incognoscível. Deus é cognoscível de dentro do mistério da própria não-dualidade. Seria impossível que tu fosses um ser que anseia pelo conhecimento de teu Criador sem que esse conhecimento estivesse disponível. Na criação, todas as necessidades são satisfeitas no mesmo momento em que se tornam necessidades, e é por isso que não existem necessidades. Se tudo que necessitas já foi provido, não faz sentido ter necessidades. A filosofia aplica o pensamento ao mistério, e é por isso que a filosofia se torna um emaranhado de palavras. É difícil para ti aceitar que aquilo que mais necessitas conhecer não pode ser alcançado por meio dos mesmos métodos que tens usado para conhecer outras coisas. E cada vez mais estás disposto a trocar a experiência por conhecimento de segunda mão, e a acreditar que podes chegar a conhecer através das experiências dos demais. Entretanto, no caso de chegar a conhecer aquilo que agora se apresenta diante de ti, ou seja, vir a conhecer teu próprio ser, é óbvio que a experiência de outro não te trará esse conhecimento, nem mesmo a minha. Se isso fosse assim, todos aqueles que leram a respeito da minha vida e de minhas palavras teriam aprendido aquilo que aprendi com a minha experiência. Embora muitos tenham aprendido bastante de outros, esse tipo de aprendizado é apenas um ponto de partida, um portal para a experiência. Pensar sem pensamento ou conhecer sem palavras são ideias muito estranhas a ti. E, na verdade, enquanto permaneceres aqui, aplicarás palavra e pensamento, até mesmo as experiências que estão além dos pensamentos e das palavras. Entretanto, o amor frequentemente te aproximou de um estado de existência em que não há pensamentos nem palavras, e poderá voltar a fazê-lo. À medida que te unes a teu próprio ser em unidade, tudo aquilo que criaste e recebeste em amor retorna ao seu lar em ti, e te deixa em um estado de amor no qual o que não tem palavras nem forma está muito próximo. Teu único conceito da unicidade tem uma só forma, uma só entidade. Há uma ou duas cadeiras, uma mesa ou 4. Tua ênfase está na quantidade, e 1 é considerado menor que qualquer outro número. Entretanto, por outro lado, quando existe apenas um de uma determinada coisa, isso é muito valorizado. Desse modo, Deus é Deus devido, ao menos em parte, àquilo que consideras como sua singularidade. Consideras primitivos aqueles que adoram muitos deuses, embora aqueles que creem em um Deus sinônimo de criação estejam mais próximos de uma verdadeira imagem de Deus do que aqueles que o veem como uma figura solitária. Não obstante, unicidade e unidade caminham juntas, sendo a unidade da criação parte da unicidade de Deus, e a unicidade de Deus parte da unidade da criação. Uma mente treinada pela separação não pode conceber isso, pois todos os conceitos nascem a partir dos pensamentos separados da mente. Entretanto, essa mesma mente ainda era capaz de conceber um Criador. Uma mente capaz de conceber um Criador, combinada a um coração que anseia pelo conhecimento de tal Criador e pela união com ele, pode superar a necessidade dos pensamentos separados do sistema de pensamento do ser separado. Mas deve ser treinado para fazer isso, e assim teu treinamento começa. E começa com a oração. Como dito no início, orar é pedir. Simplesmente pediste pelo teu estado separado, e assim foi feito. Agora, apenas necessitas pedir pelo retorno da unidade para que assim seja. A condição ou o estado de ser a partir de onde pedes é o que necessita de ajuste, e por isso necessita de treinamento antes que possas estar ciente da resposta que receberás. Está claro que podes pedir por aquilo que não conheces. Esse não é o problema. O problema está naquele que pede. O ser separado,
embora capaz de pedir, dificilmente é capaz de acreditar na resposta ou de aceitá-la. Essa falta de crença em uma resposta é aquilo que o capacita a pedir. Agora que começas a desprender-te do conceito do ser separado e a acreditar na possibilidade de uma resposta, descobrirás que tem mais medo de pedir. Tudo o que o teu pedido ou tua oração espera é que acredites no amor sem medo que sempre respondeu. Do caos mais profundo e mais obscuro de tua mente chega a possibilidade de luz. Isso se parece um pouco com viajar para trás, ou com a revisão da vida que alguns experimentam após a morte. Para lembrar-te da unidade, deves, em certo sentido, retroceder até ela, desfazendo no caminho tudo o que aprendeste desde que a conheceste pela última vez, de modo que tudo que permaneça seja o amor. Esse desfazer, ou expiação, já começou, e, uma vez começado, não pode ser impedido e, portanto, inevitavelmente já está realizado. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, não vos impacienteis agora. Estamos na reta final e tudo aquilo a que ansiais está mais próximo do que nunca. Falar de retroceder certamente vos impacientará, mas não é um retrocesso que se parecerá em absoluto com aquilo que tentaste fazer anteriormente. Embora, em um certo sentido, trate-se de um pedido para rever tua vida, é a última revisão que será necessária antes de abandonar o passado completamente. Até agora, todas as tuas tentativas de retroceder que fizeste foram como tentativas de pagar uma dívida que nunca terminará. Este retroceder te deixará livre de débitos e, portanto, livre na verdade. Esse retroceder é a jornada sem distância. Não necessitas sair em sua busca e, na verdade, não podes fazê-lo, pois o passado não habita em ti. Em vez disso, o que necessitas fazer é buscar um lugar de quietude, de onde aquilo que precisa ser revisto possa surgir, como se fosse um reflexo que surge de um poço profundo. Aqui, o que necessita ser curado virá brevemente à superfície e deixará as profundidades ocultas, onde a luz não poderia atingir e onde a cura não poderia chegar. Aquilo que emerge para a cura necessita apenas de um gesto de amor de teu coração, um relance fugaz de compaixão, um mais breve momento de reflexão, antes que se dissipe e mostre um novo reflexo. Na realidade, esse retroceder está mais próximo de uma reflexão do que de uma revisão, ainda que, se o considerasses uma revisão de teu próprio ser, estarias bastante correto. Isso se assemelha ao juízo final, tal como foi descrito, uma distinção entre o real e o irreal, entre a verdade e a ilusão. Apesar da similaridade entre o que isso produzirá e a descrição do juízo final, o julgamento não é o meio nem o fim desse acerto de contas. Mudar a tua percepção é o propósito mais elevado de que és capaz atualmente. Embora nossa meta final seja ir além da percepção até o conhecimento, um primeiro passo nessa direção é mudar teu meio de percepção para o meio da mente certa. Tua disposição para aceitar-me como teu professor te ajudará a aceitar minha visão como tua e assim estar na mente certa. A maneira como tens percebido a ti e a teu mundo até agora não tem sido a maneira da mente certa, e começas a reconhecer isso. Portanto, agora é apropriado que reconheças que tua mente e tua percepção podem ser mudadas. Isso é necessário antes que possas olhar para trás de uma nova maneira, em vez de simplesmente repassar o mesmo que repassaste 1 milhão de vezes, encontrando motivos para recriminação, acusação e culpa. Olhar para trás em julgamento não é o que é necessário aqui. Apenas o oposto disso fará avançar o nosso propósito de unir mente e coração. O Espírito Santo existe em tua mente certa e é a ponte que te permite trocar percepção por conhecimento. Conhecimento é luz.
a única luz em que podes verdadeiramente ver. Não desejarás verdadeiramente unir tua mente a teu coração em plenitude de coração, até que vejas com clareza. Um dos propósitos das distinções que fizeste entre a mente e coração é que permitem manter uma parte de ti isenta de culpa. O que quer que aconteça, tua noção dividida de ti mesmo te permite tanto proteger como ocultar. O erro sempre está em outro lugar. A parte de ti que está isenta de culpa é sempre livre para redimir o ser cheio de culpa. Essa ideia de autorredenção tem sido, há muito tempo, responsabilizada por fazer com que a união, mesmo com o teu próprio ser, não seja desejada por ti. O conceito de que, em unicidade, não há necessidade de acusação ou culpa, ou mesmo de redenção, é inconcebível para a mente separada, mas não para o coração.